Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:29. O final dos tempos. Os fatos a seguir são retirados de uma só fonte: a palavra de Deus, que foi escrita há milhões de anos atrás, e vem se cumprindo dia após dia. Cabe a você acreditar que o fim está próximo, ou se é mera coincidência do destino. Quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Marcos 13, 7, 8. A guerra explode no Golfo Pérsico. A aviação aliada despeja uma chuva de bombas no Iraque na maior ofensiva aérea de todos os tempos. O Iraque transforma uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita numa imensa fogueira no deserto. Os Estados Unidos exigem a rendição imediata de Saddam Hussein. O homem forte do Iraque chama o presidente dos Estados Unidos de demônio. Rapidamente, imensas ondas se deslocaram do epicentro do terremoto de 8,8 pontos de magnitude para o litoral japonês, deixando um rastro de destruição no caminho. O tremor já é considerado o maior da história recente do Japão, mas a devastação provocada pelas águas é a que impressiona mais. Carros, barcos e até prédios, pouca coisa foi capaz de resistir à força do tsunami. Uma maré que engoliu cidades e depois voltou no sentido inverso. Neste porto, uma lancha acabou presa no redemoinho formado pelo tsunami. Este foi o momento em que a terra tremeu no Japão. 14 horas e 46 minutos. As imagens mostram uma repartição pública. Aqui, funcionários de um supermercado tentam evitar a queda de produtos das prateleiras. Em vão. Vários tremores secundários atingiram o Japão. Mesmo num país acostumado com terremotos, o choque causado pela magnitude do tremor desta sexta-feira era claro nas ruas.
Esta refinaria nos arredores de Tóquio explodiu em chamas. Há registros de outros incêndios. O prejuízo total do tremor ainda não foi calculado. Transportes também foram afetados. Este foi o momento em que o aeroporto de Sendai foi inundado. Voos foram suspensos também em outras cidades, enquanto aviões militares sobrevoavam o país para avaliar a escala da destruição. A violência da maré crescente causada pelo tsunami levou autoridades a alertarem moradores de regiões mais baixas. Mesmo assim, alguns ficaram... O direito humano mais elementar, o mais básico de todos, fora do alcance de uma população de brasileiros maior do que a de muitos países da África. O Jornal Nacional vai mostrar a partir de hoje o Brasil que sofre com a fome. Um país que mantém parte de seus cidadãos longe da prosperidade. Os repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves percorreram 6 estados e o Distrito Federal. Encontraram cidades tão desoladas pela escassez de comida que os moradores fugiram para não morrer. A gente tão desesperado de fome, não tem amor nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Quando meu filho pede um pãozinho, uma rosquinha, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, vixe, aí meu coração dói. Ó, o corpo chega a romper. Uma tragédia a conta-gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e nas periferias. Tão escondida que o Brasil que come não enxerga o Brasil faminto. E aí a fome vira só número, estatística, como se o número não trouxesse junto com ele dramas, histórias, nomes. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 21, 22. Cientistas da NASA, Agência Espacial Americana, descobriram que o terremoto no Chile encurtou os dias na Terra. Veja como. O terremoto de sábado deslocou gigantescas porções de rocha e terra, redistribuindo a massa do planeta. A massa, a totalidade do planeta, é a mesma, só mudou de posição. O eixo da Terra se deslocou 8 centímetros. Quando a distribuição da massa muda, isso altera a velocidade com que o planeta gira. É a rotação, o giro da Terra em torno de seu próprio eixo, que determina a duração dos dias. Os cientistas comparam o que ocorreu a uma patinadora que faz uma pirueta. Quando ela fecha os braços, desloca a massa, girando mais rápido. Cada dia vai ficar 1,26 microsegundos. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 3, 5.
uma seita polêmica. Seu líder acredita ser a reencarnação de Jesus Cristo. Já convenceu milhares de seguidores em todo o mundo. Uma seita que ataca duramente doutrinas e outras religiões. Este homem garante, ele é Jesus. Eu sou Jesucristo, homem. Uma seita polêmica. A Igreja Católica hoje representa o mal na Terra. Um grupo que cultua o número 666. O diabo não existe. É um número de prosperidade, é um número de bênçãos, é um número de sabedoria também. E 666 para nós não é o número do anticristo. Uma seita que divulga as ideias em eventos homossexuais. Porque sei que Deus me ama, porque Ele não me vê em carne, me vê em espírito, então a Ele não importa como eu faço meu sexo. Que aceita o aborto e garante que todos na Terra não têm pecados, são perfeitos. Pecado não existe. Quando Cristo morreu na cruz, Ele tirou o pecado do mundo. Não existe pecado. José Luiz de Jesus Miranda, porto-riquenho de 61 anos. Um homem que por onde passa está sempre rodeado de seguranças. Ostenta joias caras. Anda em carros modernos e mora em uma mansão em um condomínio de luxo em Miami. ¿Tú sabes lo que yo me iba a comprar? Un Phantom Rolls Royce. Em suas aparições é chamado de pai pelos seguidores. Miranda é o líder da seita Crescendo em Graça, com sede em Miami. Um homem que se intitula Jesus Cristo Homem, que seria a reencarnação de Jesus de Nazaré. I'm Jesus Christ man. In front of you. O que vai acontecer com ele é que ele vai ser glorificado. O corpo dele vai ser transformado à semelhança do corpo que aconteceu com Jesus de Nazaré. A seita foi fundada em 1980. Segundo Miranda, uma aparição do próprio Jesus teria sido o sinal. A denominação de seita não incomoda o líder. Que já estamos enlaçados em vivo por Telegram. Emissora de TV, um canal de satélite próprio, rádio, transmissões pela internet. Desta maneira, a mensagem da seita tem sido divulgada no mundo. Em 24 países e com aproximadamente 2 milhões de seguidores. O Brasil faz parte deste complexo, com 10 mil devotos. A sede fica no Rio de Janeiro. A Bíblia fala que haveria um povo na terra que não veria a morte. E esse povo é o povo Crescendo em Graça. Algumas posturas da Crescendo em Graça têm chamado a atenção da imprensa pelo mundo. O pastor Miranda neste vídeo mostra tatuagens de 3 letras S no braço direito e do número 666 no esquerdo, referências ao diabo, de acordo com a tradição cristã e o livro do Apocalipse. A atitude do líder motivou vários seguidores a lotar este estúdio de tatuagem. Todos quiseram marcar o corpo com os sinais considerados malditos por muitas religiões. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12:4. O quanto o ser humano é capaz de realizar. Em todos os campos da atividade humana acontecem profundas inovações. A cada segundo que passa, o homem inventa ou inova algo. Do pequeno e frágil chip de computador,
nasce um ilimitado universo digital de possibilidades que tornam a nossa vida muito mais fácil, muito mais ágil. Imagine se pudéssemos, por um instante que fosse, fazer com que toda essa tecnologia trouxesse do passado algumas pessoas muito especiais. O que diriam esses visionários de sua época sobre esse fantástico mundo moderno? Imagine só a reação de Thomas Edison, inventor da lâmpada, ao vislumbrar a imagem de uma metrópole iluminada. O que diria então Santos Dumont ao olhar para essas imensas máquinas voadoras cruzando os continentes? Henry Ford, com certeza, jamais seria capaz de imaginar que o seu velho modelo T ganharia tanta velocidade, conforto e design. Tente imaginar John Kennedy ao se deparar com algo que foi muito, mas muito mais além do seu sonho de fazer o homem chegar à Lua. É inacreditável, mas todos esses homens viveram nesse século. De 50 anos para cá, o mundo passou e continua a passar pela mais fantástica revolução de toda a história da humanidade. E o mais incrível é que a velocidade dessas mudanças aumentam cada vez mais, nos lançando num irreversível processo rumo ao inimaginável. Satélites, aeronaves, computadores, redes invisíveis de informações superam, segundo a segundo, todas as barreiras físicas, químicas e biológicas. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Segundo Timóteo 3:1-3. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13:16-17. Imagine um chip que funciona dentro do corpo humano e armazena todas as informações sobre a pessoa. A nova tecnologia está em teste nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil. Nos Estados Unidos, cerca de 500 pessoas já implantaram um chip no corpo. Esta mulher é uma delas. O implante é feito com uma seringa. O chip é colocado geralmente no braço ou na mão da pessoa. Custa o equivalente a R$200 e uma taxa de manutenção de R$17 por mês. It's your lucky number. You're gonna play that today. O chip para seres humanos tem o tamanho de um grão de arroz e tem uma microantena que emite sinais em radiofrequência. Há 3 anos, o governo americano autorizou esta empresa da Flórida a produzir chips para implantes em pacientes que precisam de cuidado médico especial. O Scott, que é o presidente da empresa que fabrica o chip, tem um exatamente aqui no braço direito, e assim que ele chega no hospital ou no médico dele, eles passam um scanner
Aparece a identificação dele com 16 números. Esses números são colocados no computador e aí qualquer médico vai ter acesso à ficha médica que ele tem. Ele diz que muitas vezes os pacientes chegam ao pronto-socorro sem poder falar ou inconscientes. Com este chip, o médico obtém na hora informações fundamentais para salvar a vida do paciente. Este mesmo chip é usado há 15 anos em milhões de cachorros e gatos. Quando eles se perdem, fica fácil saber quem é o dono. Mas cientistas alertam. Testes feitos com ratos mostraram que o chip pode provocar câncer. Pelo menos 1% dos animais testados desenvolveu tumores na região do implante. Este médico da Universidade da Califórnia foi credenciado para usar a nova tecnologia nos pacientes. Ele implanta cerca de 20 chips por ano. Ele diz que não há perigo algum. No máximo, uma pequena infecção com sangramento ou dor. Os mesmos riscos de alguém que faz um exame de sangue. No meio do deserto dos Estados Unidos, encontramos Mike, um engenheiro autodidata. Ele é um dos pioneiros no uso do chip em seres humanos. Fez o implante na mão e agora não precisa mais de chave para entrar em casa. Basta acionar este botão e aproximar a mão da porta. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 33, 44. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Pisque seus olhos. Muitas coisas podem acontecer em apenas um piscar de olhos. Uma bomba estoura, um revólver dispara, uma lágrima cai, uma criança nasce. Uma vida pode ser totalmente modificada nesse curto período de tempo. Imagine se agora você piscasse os seus olhos e todas as pessoas que são realmente boas desaparecessem. Tente imaginar o caos, a desordem, os lamentos, o pavor que toma conta de cada ser humano que ficou. Nós acreditamos que isso de fato vai acontecer, só que não como mágica, e sim Jesus, que vem buscar os seus escolhidos. Nós não sabemos o dia e nem a hora, só sabemos que está perto. E quer você acredite ou não, as nossas vidas serão afetadas por cada um desses acontecimentos. E o nosso dever, como mensageiros da profecia, é te alertar para que você esteja preparado no momento em que a última trombeta soar.
A trombeta vai soar, um alarido vai surgir. Muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zomba desmerecer. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. 7 horas da manhã, o relógio já despertou. Olhei pro lado da minha cama, cadê o meu amor? Senti o seu perfume, porém por dentro um calafrio. Quando eu olhei só seu pijama em um espaço vazio, gelei, é brincadeira, né bem? Cê tá aí, não sabia se chorar, não sabia se sorrir. Gritei seu nome, pude ouvir só o eco pela casa. Me levantei e fui ver como é que as crianças estavam. Abri a porta com cautela pra não acordar meus 2 tesouros. Quando olhei só vi a roupa, mano, me deu um apavoro. Saí correndo que nem louco, perguntando pros vizinhos: cês viram a minha esposa? Cês viram os meus filhinhos? A tentativa foi inútil, porque todos procuravam por alguém de sua família e também não me encontravam. Voltei pra casa, sentei no sofá tentando pensar na situação. À procura de respostas, liguei a televisão. Já chega a mais de 12 milhões o número de desaparecidos somente no Brasil desde a madrugada de hoje. Entre os desaparecidos estão crianças de até aproximadamente 7 anos de idade, que também desapareceram sem nenhuma explicação. Voltaremos a qualquer momento com mais informações sobre este acontecimento que já é um marco na história da humanidade. Malucão, eu lembrei do que ela me falava sobre a Bíblia, sobre Deus, e eu ria da sua cara. Senti o gosto amargo do arrependimento. Voltei lá no passado e pensei por um momento, se eu tivesse ouvido e corrido pelo certo, se eu tivesse percebido que o tempo estava perto e para sempre no ocidente. Minha vida foi marcada, achei o CD dos mensageiros com as seguintes palavras: a trombeta vai soar, um alarido vai surgir. Muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zomba desmerecer. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. Em um piscar de olhos a terra parou, o mundo se surpreendeu quando ele voltou. Minha mãe me deixou e nem se despediu. Eu não sei no momento que ela sentiu. Me falaram que igual ela foram milhares no mundo que sumiram em 7 milésimos de segundo. Respirei fundo naquela manhã e fui procurar uma resposta, uma razão, alguém pra me explicar. Nessa jornada eu vi acidentes e várias roupas espalhadas todas pelo chão. Que coisa louca, perto de casa tinha um avião despedaçado e o corpo do piloto não foi encontrado. Mas uma coisa realmente chamou minha atenção: perto de uma pré-escola, muito uniforme no chão. Meu coração duro de pedra não conseguiu se conter quando eu ouvi uma mãe gritar: meu filho, cadê você? Eu devia realmente era ter me preparado. Voltei pra casa e lembrei do que minha mãe havia me falado: meu filho, volte pra Jesus, antes que Jesus volte pra você. Mas eu não quis ouvir, só queria curtir, sorrir. Saí por aí mentindo pra si que a vida era assim. Me entreguei ao mundo e a suas paixões. Só me restou arrependimento e as lamentações. A trombeta vai soar, um alarido vai surgir. Muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zomba desmerecer. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar,
verá. Essa geração não passará. O sol já tinha nascido e a vigília tinha acabado. Eu conversando com os irmãos por um segundo, olhei pro lado, foi de repente como um flash na minha visão, me ofuscando, atordoado. Eu caí no chão, 7 milésimos de segundo que pareciam a eternidade. A história do arrebatamento era mesmo verdade. Eu não entendo o porquê dessa igreja, só eu que fiquei. Se subiram vários pecadores, onde que eu errei? Eu ali no chão, tomado pelo rancor, quando eu ouvi uma voz: não foi você só quem ficou, na verdade subiram os que se converteram e de coração realmente se arrependeram. Diferente da gente que era só de fachada, que não podia ver um erro que o dedo apontava. Eu, o pastor, fiz a panela com louvor, louvávamos a nós mesmos e não ao nome do Senhor. Eu e os meus cursos de teologia ensinava pra igreja o que eu pensava que eu sabia. A soberba tomou conta e pra fora eu colocava todo aquele que eu achava que me ameaçava. Falava mal da igreja dos outros, que os outros pastores não valiam nada. Pra mim só prestava a minha, as outras igrejas não valia nada. Eu queria a igreja pra mim, só pensava nisso a toda hora. O templo agora é meu, mas a igreja foi embora. A trombeta vai soar, um alarido vai surgir, muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar.